Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O que acontece quando dois campeões do mundo se enfrentam? Mikhail Tal contra Boris Spassky. Nós vamos ver dois grandes nomes, duas lendas do xadrez mundial, né? Com relação a isso daqui, se você tá curioso, Duolingo do xadrez, quer participar, quer ter benefícios exclusivos, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, link, dá uma conferida aqui depois o que é isso aí que tá rolando, tá bom? Faça parte. Vamos dar uma olhada aqui na partida entre Boris Spassky e Mikhail Tal. Obrigado, Dingo, aí, e outros inscritos também pela sugestão, né, dessa partida que aconteceu em Tilburg, 1980. E vamos dar uma olhada que ela é simplesmente inacreditável. Eu não sei como é que o Mikhail Tal... O Boris Spassky não tem nem o que falar, a qualidade do jogador, né, fantástico. Também conhecido, né, pela sua admiração em relação a Bobby Fischer. Alguns dizem que até foi isso que não fez ele, né, lutar com mais força contra Bobby Fischer, de tanto que ele admirava. Teve até uma partida que no match do Mundial, o Spassky levantou para aplaudir o Fischer quando perdeu, né? Coisas assim, o cara era realmente um gentleman e também mais um grande jogador da história, um grande jogador. E aqui Mikhail Tal outro, só que o Mikhail Tal tem um quê a mais, assim, né? Ele consegue, além de ser um jogador fantástico, extremamente preciso, ele também é artista, né? Então ele consegue praticamente fazer de cada partida uma composição de xadrez, né? Vamos ver então isso daqui. E4 foi jogado, E5, peão do rei. Cavalos saem para o jogo, bispo B5, abertura Ruy Lopes. E aqui A6 foi jogado pelo Spassky. Bispo vem para 4, cavalo F6 ataca o peão central, roque. Bispo E7, o Spassky prefere não capturar o peão, prioriza o desenvolvimento. E aqui torre 1 faz a proteção. B5 não há o que pensar. Bispo B3 ao toque. D6 foi jogado C3. E aqui D6 protegeu o peão central, de forma que o cavalo ficou livre do fardo de defender o peão de E5 e veio perseguir o bispo. Por isso o C3 primeiro, antes do H3. Tem gente que tem dúvida aqui. Vou jogar um H3 aqui porque ele ameaçou o bispo G4. É preferível você manter o bispo. Joga um C3 aqui, como recentemente a turma vem jogando um A4 também, mas C3 aqui é bem padrão, tradicional. Se perseguir o seu bispo, você preserva o bispo. E aqui se jogar um bispo G4 direto, tem muita gente que tem receio disso, né? Não tem, de fato, não tem como explorar muito bem essa cravada, né? Você vai jogar com D3 aqui, é só não jogar D4, né? Você vai jogar com D3 aqui, vai trazer o cavalo de B para D2 e tá tranquilo, né? Não é exatamente um problema ficar com o cavalo cravado aqui. O importante é você conseguir sempre preservar, né, o par de bispos na Ruy Lopes, na maioria dos casos, tá? E aqui, uma hora ou outra, você vai tirar esse bispo daí. Por isso o roque foi jogado pelo Spassky, não bispo G4. Mas agora sim, o bispo G4 começa a ser um incômodo, por isso H3. Agora, cavalo foi jogado em B8, sai da frente do peão de C, D4. Cavalo manobra para casa de D7 e o cavalo vem para o jogo e o bispo fica pressionando o peão central, tirando a possibilidade de jogar cavalo F1. Agora está pressionado. Por isso o bispo C2 primeiro. Agora sim o cavalo quer ir lá para casa de F5. A partida seguiu com torre E8. O Spassky sabe disso. O Mikhail Tal segue com cavalo F1. O bispo vem para F8 de cavalo G3 e aqui G6, né? O Spassky, quando percebeu que bispo C2 ia fazer a manobra típica, né? Ele também se antecipou, jogou torre, deu a casa de F8 para o bispo, para o quê? Cobrir as casas escuras, que vão ficar fracas depois de G6, que vai impedir o cavalo lá em F5. Legal! A partida seguiu com A4. Mikhail Tal tenta quebrar agora os peões do Spassky. C5 foi jogado, lutando pelo centro. D5. Legal, tem seus prós e contras. Os prós são que você acabou de matar o bispo do seu adversário. E os contras é que você também não tem o bispo mais feliz do mundo. A partida seguiu com C4. Uma bela cadeiazinha de peões. Casa de C5 para o cavalo. Bispo G5 foi jogado H6. Mikhail Tal gosta de fazer essas provocações, né? Provocou um avançozinho aqui. O bispo satisfeito volta. Porque agora isso aqui virou um alvo. Boris Spassky segue com torre em B8. Preparando ataques na ala da dama, e o Mikhail Tal segue com dama D2, conecta as torres e dá aquela, né, por que não, ganhar um tempo. E aqui o Boris Spassky pode jogar rei H7, prefiro jogar H5. E agora, Mikhail Tal segue com o lance cavalo G5, um cavalo que incomoda, né, fica aqui muito próximo do rei e não é fácil de tirar esse cavalo daqui, agora que o peão não está mais em H6. E sai da frente do peão de F. Como é que vai segurar esse ataque agora do Mago de Riga, hein?
O Boris Spassky segue querendo trocar peça. Cavalo H7. Quem tá sendo atacado quer trocar. Cavalo toma, rei toma. E aqui o Mikhail Tal vai para um lance que exclama: Torre F1. É, meus amigos. A torre já cumpriu o seu papel, protegendo o peão central lá atrás, no começo da partida. Agora é outra coisa. A gente tem que esquecer o lance que fez. Ah, não devia ter feito então Torre E1. Gastou um tempo. Nada disso. Tinha que ter feito sim. Agora é outro ponto. Esquece o passado, né? Esquece o passado. F4 é a ameaça da posição. Rei G8 foi jogado rei H1. O Mikhail Tal toma seus devidos cuidados. Tira o rei dessa diagonal antes de estourar o F4. Boris Spassky segue com o bispo G7. E o Tal primeiro captura em A5 para manter essa coluna B fechada, né? E agora ele é o dono da coluna A também. Isso vai fazer diferença. Pode fazer diferença. E aqui seguiu com F4. Mikhail Tal sentindo que a ala da dama está sob controle. Abre o centro, arrisca tudo para começar um ataque na ala do rei. Fantástico. E por F4 seguiu na partida. Bispo por F4. E agora a dama em E7. O Boris Spassky vem trazendo peças para defender o seu rei. Bispo G5 ataca a dama. A dama fica aqui em E5, ataca o cavalo. Bispo F4, dama E7. O Spassky meio que repetiu a posição. Bispo G5, dama E5. Se jogar bispo F4, podem dar as mãos, vai empatar. Mas Mikhail Tal tem outros planos. Segue com o lance torre F3. Esse lance protege o cavalo, o bispo está protegido e prepara para dobrar na coluna F. A partida segue com torre A8, querendo trocar peça, nada disso. Mikhail Tal entrega o domínio da coluna A. Para começar esse ataque na ala do rei, percebam que é uma questão de tempo aqui, de timing das coisas, né? O Spassky tem que gastar um tempo agora para se defender. E aqui, ou o Mikhail Tal faz alguma coisa, já mantém um lance com energia, né? Pega essa iniciativa aqui que ele tem e faz um lance com muita energia, ou o Boris Spassky vai começar a esfriar aqui, esse macarrão aqui vai ficar frio. Né? Ele vai conseguir arrumar as peças, ganhar atividade, de repente um contra-jogo na ala da dama. É tudo que o Spassky quer fazer. Será que o Mikhail Tal vai encontrar aqui o lance que dá vantagem para as brancas? A gente tá vendo a barrinha se animando aí, né? Será que o Mikhail Tal vai encontrar? Ele encontra. Mikhail Tal segue com esse lance, meus amigos, histórico. Cavalo por H5, né? Quando me fizeram essa sugestão era por conta do cavalo H5 do Davi Leandro, né? Aqui mostra que essa lei é infalível, né? Mesmo quando é um sacrifício de peça é bom, né? Também seria possível o cavalo F5, tá? Com ideias semelhantes, mas vamos ver essa ideia aqui. Cavalo por H5 foi jogado pelo Mikhail Tal. Do nada um sacrifício de cavalo aqui. Cadê a compensação disso, né? E vamos ver então. O computador fala que dá para jogar um F6 aqui, mas na verdade não, tá? Fiz um estudozinho aqui um pouquinho mais de longo prazo, mostrando aqui a possível continuação, mesmo que se troque peças, né? O que acontece é que no final das contas as brancas jogam o final ganho. Então a vantagem aqui não é 2, a vantagem é infinita, porque esse caminho aqui leva para a vitória à força, tá? Então assim, não tem maneiras das pretas igualarem essa posição, mesmo com muita luta. Cedo ou tarde as brancas vão para uma vantagem que agora é 4 e daqui a 10 lances vai ser 10 e daqui a 20 lances já tem sequência de mate, tá? Então a vantagem na verdade é infinita, já porque já existe um caminho de vitória meio que forçado, tá? Depois de cavalo por H5. Mas Boris Spassky não vai para esse lance F6, vai para o lance G por H5, fala, me mostra aí o que você tem, Mikhail Tal. E o Mikhail Tal segue então com torre F5, atacando a dama. E agora, um lance do tipo dama G3 não funciona por conta de torre F3 e a dama fica sem casa. Fala, Rafa, mas eu consigo dar um cheque aqui. O bispo cobre. E a dama simplesmente não tem casa. Então, cara, essa dama tem que voltar. O Boris Spassky volta ela para a única casa que sobrou. Então, dama em E8. E aqui o Mikhail Tal segue com mais um lance que exclama, só tem um lance bom. Por isso o Mikhail Tal, o mestre do ataque, o mestre da iniciativa, né? Ele sabe que agora que ele sacrificou uma peça, ele não pode fazer ele tem que fazer sempre agora os melhores lances da posição. Ele tem que colocar muita energia. E por isso, olha que lance instrutivo. Putz, isso aqui exclama duas, né? Isso aqui, se eu pudesse exclamar Ramil, né? Porque agora abre aqui a atividade das peças, abre linhas de ataque. O cavalo não pode descuidar da casa de F6. Cara, que lance. Por isso, D por E5 foi jogado e, além de tudo, fechou qualquer contrajogo aqui do Spassky. E agora sim, bispo H6.
Aqui o Spassky tenta trazer um defensor, né? Ameaça capturar o bispo e também no limite traz mais um defensor. Temos bispo toma e agora rei toma e o Mikhail Tal fala nada disso. Mais um lance que exclama D6, cortando completamente a possibilidade da torre defender a posição. Cara, o Spassky tá com as mãos amarradas aqui. Olha que loucura. Tem uma peça a mais, mas não tá conseguindo defender aqui. O rei tá exposto. Boris Spassky segue com o melhor lance da posição, F6, tenta escapar com o rei, enfim. E aqui o Mikhail Tal segue com mais lance. Só tem um lance bom nessa posição. Só tem um lance. Qualquer outro lance aqui vai esfriar o macarrão. Vai esfriar. E quem gosta de macarrão frio? Eu não conheço. Mikhail Tal segue com torre G5, cheque. Único lance. Único. Indo pra cima. E aqui a torre não pode ser capturada por conta de checkmate em pouquíssimos lances. Pouquíssimos lances. Checkmate. Por isso, meus amigos, Spassky percebendo tudo, tenta escapar com o rei. Mikhail Tal segue com bispo G6. Que legal, ganhou a dama, né? Não. Rei E6 foi jogado, Mikhail Tal segue com bispo cheque. Ah, legal, ele repetiu um pouquinho a posição e agora vai ganhar a dama. Não. Mikhail Tal não quis capturar a dama e vai deixar a torre. Segue com dama D1. Conheçam Mikhail Tal. Ele não capturou a dama do Spassky e deixou a torre e fez um lance de dama. E aqui a torre não pode ser capturada por conta de sequência de mate. Dama por H5 cheque. Aqui tanto faz para onde o rei for. Para rei F6 tá vindo dama H6. Se for para G7 tá vindo, vai jogar o rei para F6 de qualquer maneira. E segue com sequência de mate. Olha esse peão aqui. Todo mundo participando. Por isso é bizarro, né? Mais uma vez aqui, ó, depois que se joga rei E6, Rafa, mas dá pra capturar a dama? Eu tô muito triste, eu ia capturar a dama. Então o xadrez não é pra mim. É sim, é um ótimo lance, ganha. Bispo por E8 vai ganhar, né? Mas aqui a gente tá assistindo um campeão do mundo, fazendo os melhores lances. O melhor lance é esse mesmo. A melhor sequência é essa mesmo. Porque agora o rei aqui tá levando mate. Só tem aqui praticamente um lance que escapa. A torre H8 foi jogado pelo Spassky. E agora sim, com a torre deslocada, bispo cheque. Passa essa dama pra cá. E agora a dama por H5 jogado pelo Mikhail Tal. Ele ganhou um tempo, porque agora não dá pra capturar a torre, tem trocas. Né? Por exemplo, se peão por torre, dama por E8 cheque. E aqui tá ganho, né? Pode sacrificar aqui se quiser. Pode capturar, mas vai ganhar mais um peãozinho aqui, ó. Pronto. E aí dá até pra sacrificar a dama na torre, né? Rafa, precisa fazer isso aí? Você gosta de emoção, né? Não precisa não, de jeito nenhum. Sugiro não fazer, inclusive, isso aqui. Mas ganha também. Ganha, mas assim, no limite, né? Por exemplo, aqui o único lance que ganha é rei F2, né? O único, né? Não vai jogar rei H4 aqui, empata. Então não precisa fazer isso aqui que eu fiz, hein? Mas é a variante com emoção, é mais legal, né? Por exemplo, rei E1, o único lance que ganha também. H4 vai empatar, né? Agora sim, o rei controlou a casa de promoção e ameaçou disparar o peão passado. As pretas vão atrás do peão passado, você não dispara o peão. Você primeiro melhora a posição do rei, para que você tenha um peão passado distante, para depois sim ele vira boi de piranha e você captura os peões do adversário com o seu rei bem colocado. Ou seja, tem que manjar de final aqui um pouquinho, né? Para fazer esse sacrifício aí totalmente desnecessário aqui de dama por torre. Mas aqui é um final ganho, tá? Eu só quis mostrar aqui uma variante emocionante aqui, das minhas, né? Mas aqui, desnecessariamente emocionante. Dama por H5 seguiu na partida. Boris Spassky segue com torre D8. Cara, ele tá na luta ainda, né? É impressionante. É difícil aceitar, né? Torre G7 jogado pelo Mikhail Tal. Cai o peão de D6, mas depois de dama em F7, meus amigos. Boris Spassky abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Se tentar, né, aqui salvar, por exemplo, a torre tá ameaçada, né? Você vai dar cheque aqui, o rei vai tentar salvar a torre, aí o cavalo fica cravado, né? Aí você pode tomar em F6, por exemplo, tá caindo o peão de F6, tá desmoronando a posição, né? Então, uma possível continuação vai rei C7 já se antecipando. Pera aí, é melhor eu colocar isso aqui como continuação, senão vai influenciar no relatório, né? Então, rei C7 já se antecipando, torre D1, né? Uma pressão infinita aqui pra cima, torre D6 faria a defesa, torre toma, por exemplo, rei toma, dama em E7 ataca a torre, aí aqui rei C7 defende, dama por F6, cavalo cravado, a posição desmorona, peão passado, muito material a mais, belíssima vitória. Vamos puxar o relatório do chess.com e ver aqui se Mikhail Tal realmente foi preciso nessa partida ou foram apenas blefes.
e o Boris Spassky caiu nos blefs do Mikhail Tal? Vamos ver aí a verdade. Hoje em dia a gente tem os algoritmos aqui para dizer a verdade, né? Se o Mikhail Tal era um blefador safado ou se a partida realmente foi precisa. Tá explicado, né? Essa fama de blefador aí já ficou coisa do milênio passado. Depois, com o advento dos computadores, cada vez mais entende-se a genialidade de Mikhail Tal. Ele cometeu uma imprecisão na partida, 2 lances brilhantes, 3 lances excelentes, meus amigos, contra um campeão do mundo, Boris Spassky, com sacrifício e tudo mais. Conheçam Mikhail Tal. E aqui os 2 lances brilhantes do Mikhail Tal foram torre G5, né, espetacular, e o lance dama D1, né, que finesse, que genialidade, né, que genialidade. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do Mikhail Tal e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!